Interesse definitivamente não é apenas mais um filme sobre guerra ou mais um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. Sim, ele se passa naquela época, ele se passa nos anos 40, mas ele traz uma perspectiva completamente diferente, intimista e que consegue incomodar da mesma forma do que grandes clássicos aí de guerra, ou ainda mais, porque o peso psicológico, emocional e o contraste, a apatia que o filme consegue trazer diante, né, daquela situação, aqueles personagens e o ponto de vista que o filme traz é algo interessante, é algo indigesto, é algo capaz de dividir, mas que definitivamente vai marcar a sua mente. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre Zona de Interesse, novo filme do cineasta inglês Jonathan Glazer, baseado em um livro de 2014 com o mesmo nome, Zona de Interesse, que, como eu adiantei, né, ele se passa num contexto de guerra, mas ele vai de uma maneira muito intimista e ao mesmo tempo fria. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais dessa contradição nessa fala, da família de um comandante, o Rudolf, um comandante nazista que morava ali ao lado do campo de concentração de Auschwitz, juntamente com a sua família. Eles tinham ali a sua casinha, o seu paraíso, entre várias aspas, particular. E a maneira como Jonathan Glazer, o diretor, estabelece esse filme, essa imagética, trazendo tudo aquilo ali, é algo completamente diferente. E eu não sei pra você, tá? Mas pra mim ficou um negócio aqui na garganta, que, meu amigo, Zona de Interesse era um filme que eu tava muito curioso, tá? Pra assistir há meses já. É um filme que passou nos circuitos de festivais internacionais em 2023, né, pra caramba, muita gente elogiando, muita gente falando que o filme era marcante. Então, querendo ou não, a minha expectativa já tava lá em cima e realmente a experiência é impactante pra caramba. Ja, die Azaleen da. Hier gibt's auch Gemüse. Bem, em 1943, o comandante nazista Rudolf Höss morava ali com um monte de filhos e Hedwig, a sua esposa. Rudolf, ele comandava o campo de concentração em Auschwitz, né? Como eu disse antes, eles moravam ali ao lado. E aí o filme ele já apresenta desde o início, né? Você já sabe que é um filme que ele foge do padrão quando uma tela preta e uma música tensa e intensa toma conta ali do filme durante, sei lá, 3, 4 minutos, já trazendo aquele peso, aquela coisa sombria e corta, quebra para uma imagem bonita, ensolarada, brilhosa, né? A cinematografia desse filme tem esse brilho, tem essa coisa, né, que contrasta com essa temática do filme, né? E aí você tem a família do Rudolf curtindo ali no matagalzinho, tomando banho de rio, dando risada, tal qual uma família feliz no final de semana. E aí eles voltam para casa, e aí uma casa bonita, né? Uma casa ali parecendo de gente que tem grana, né? Tem ali os empregados, tem ali vários cômodos, tem ali um jardim bonito, tem uma piscina. E aí a câmera do Jonathan Glazer, a perspectiva que ele traz, ele pega de frente, né, a casa, o jardim e tal, a cerquinha, e ali atrás, bem do lado mesmo, não muito longe, o campo de concentração. É um filme, tá? Pra quem vai esperando um filme que vai ser expositivo, que vai mostrar um monte de coisa e que vai sanguinolento, bababá. Isso a gente tem em muitos filmes sobre a Segunda Guerra, sobre guerra em geral. E aqui o exercício de Zona de Interesse é completamente o contrário. A gente vê, tal qual um Big Brother, aquelas pessoas, é a maneira como o diretor filma a casa, os interiores da casa, me lembra um pouco um Big Brother ali, a maneira estática que ele deixa as câmeras
nos cômodos e os personagens vão passando ali, você vê aquele cotidiano com naturalidade, a pessoa indo da cozinha pra sala, da sala pra copa, jantando, brincando, bababá. Enquanto isso, a gente ouve muita coisa, às vezes eles estão numa coisa de cotidiano ali, né? Mas você ouve uns gritos, você ouve tiros, você vê ali no fundo fumaça, você vê ali as chaminés, o filme vai trazendo elementos ali, por exemplo, o personagem tá lavando a bota tá cheia de sangue, o personagem tá tomando um banho no rio, né, e de repente ele pega ali uma mandíbula. Então, a morte, apesar dela não ser aparente, dela não ser explícita, ela está nos mínimos detalhes em todo lugar. E parece até uma experiência quase sensorial, né? Como o filme ele consegue te trazer para dentro da rotina daqueles personagens, daquela família. Parece que a gente consegue até sentir o cheiro da fumaça. Lugar bonito, o jardinzinho, as crianças brincando e tal. Mas tem alguma coisa incomodando, tem alguma coisa, né, erradíssima ali. E a apatia daqueles personagens diante daquela situação, tá? E tudo isso tá bem na base do filme, né? A premissa de Zona de Interesse é essa indiferença, né? A Hedwig lá também, a dona de casa, né? Criando todos os filhos, e aquilo ali é o paraíso dela, cuidado com as plantinhas dela, juntamente com a frieza do Rudolf, do marido, né, um cara completamente frio, porque é um cara completamente assassino, né, o que ele tem nas mãos ali, o que ele faz, as informações que a gente tem, o modus operandi, o ecossistema ali da operação nazista, dos campos de concentração, de algumas reuniões que a gente vê, dos diálogos do Rudolf no telefone com outras pessoas, enfim, tá nos detalhes, a gente tá imerso aquilo. E a perturbação desse filme, a crueldade naquilo que está acontecendo, tá justamente em a gente não ver, mas a gente ouvir e a gente saber exatamente o que está acontecendo do outro lado do muro. Visualmente, o filme cria vários momentos que fogem do que você está esperando, como algumas imagens noturnas, alguns momentos que o diretor ele opta por filmar de uma outra maneira essa intrigante, maneira essa diferente para o que a gente está acostumado com o resto do filme, né? Aquela coisa estática, aquela coisa pragmática. Eu acho que ele é um filme muito pragmático na escolha da forma, da linguagem que ele quer contar aquela história, que ele quer passar aquelas imagens, né? Então ele bate o pé nessa firmeza. Isso pode até incomodar algumas pessoas que talvez estejam esperando um pouco dessa quebra, ou mais informações disso, ou queria... Não é sobre isso, né? Zona de Interesse, ele vai te entregar de uma maneira crua, de uma maneira quadrada, né, e até simples, eu diria, uma coisa completamente complexa e trágica, né? Mas não me interpretem mal, tá? Não é porque eu tô falando que o filme ele tem esse pragmatismo, ele tem essas fórmulas, mas ele é um filme cheio de simbolismo, ele é um filme que tá ali, os elementos estão ali, né? O comportamento dos personagens, diálogos, a própria interação, a própria comunicação do Rudolf com a Hedwig, né? Eles têm ali um relacionamento muito, muito duro, sabe? Muito aquela coisa, sei lá, eu fico imaginando o cara, o comandante lá, as coisas que ele tava fazendo, né? A cabeça do cara tava num nível ali que, por mais que eles tentassem a todo custo manter uma vida de sonho, de paraíso naquele lugar, né? O cara ele tinha que ser extremamente frio, ele não podia ter coração, e esse tipo de coisa reflete muito na maneira como
Ele vai lidar com a mulher, com os filhos, no dia a dia. Muitas vezes parece um robozão mesmo ali, vivendo um dia após o outro, mandando matar ali como se não fosse nada, aplicando ordens. Ó, estragou tal coisinha ali, vai acontecer isso, isso e isso, enfim. E com isso a gente tem performances muito boas e eficazes para aquele contexto, para marcar o filme, com Christian Friedel como Rudolph, né, o comandante, e a nossa queridíssima Sandra Hüller como Hedwig, a esposa do Rudolph. E a Sandra Hüller, que também tá em Anatomia de uma Queda, também é um filme indicado a vários Oscars, né? Tanto Anatomia de uma Queda quanto Zona de Interesse, 2 filmaços. Eu vou te falar também, a gente tá num Oscar que fazia muito tempo que eu não via essa quantidade de filmes muito bons, né? Zona de Interesse tá aí, Anatomia de uma Queda, entre tantos outros aí, que vários deles, né? O Pobres Criaturas, enfim, não vou viajar a esse ponto, mas Sandra Hüller, quando ela tá em cena, ela rouba a cena pra ela, né? A personagem dela aqui, apesar de ter similaridades ali com o marido, ela também é muito diferente na forma de agir, né? Ela tem uma forma mais expansiva, ela tem uma forma mais ali, aquela coisa de, estou vivendo aqui a minha melhor fase, né? Aqui onde eles estavam, e olha isso, ó, vamos imaginar isso. E isso que a Sandra Hüller faz na sua performance, né, aquela naturalidade ali, aquela coisa com os filhos e tal, ajuda a gente como espectador a se sentir muito mal com o passar do filme, com o passar das coisas que a gente vai vendo ali minimalisticamente, porque é isso, Zona de Interesse é um filme perturbador de uma forma minimalista. E aí você puxa não só na forma como é exposto o filme, como a imagem está agindo, como o som está em detalhes, né, visual à noite, etc. Na trilha sonora extremamente minimalista. Im Osten steht unser Morgen. Herzlichen Dank für eure National. Lucas, mas já houveram filmes no passado que abordaram aí pela perspectiva de uma família nazista, etc., mas não dessa forma, não com essa crueza, tá? E é um filme que deixa isso muito claro, aquela família inserida, aquela cultura, aquela coisa impregnada neles, sem contar que o desfecho do filme consegue ser muito poderoso em toda a sua mensagem, né? O final, que a gente vai comentar daqui a pouquinho na parte com spoilers, é a cereja do bolo para contextualizar tudo aquilo e a maneira, né, fria que o filme é realizada. Eu dou uma nota 8.5 para a Zona de Interesse, tá? Definitivamente não é um filme fácil, é um filme pesado. Quanto mais você pensa, né, e aí você consegue interpretar imagens e fala as coisas que foram ditas, e às vezes ali não necessariamente se absorve tudo de uma vez, mas tá ali, tá? Não existe praticamente nenhum ponto sem nó, sabe? Todos os pontos têm ali significados e muitos deles completamente marcantes. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Gastfreundschaft. Bem, vamos lá. Aquele paraíso, aquela vida dos sonhos de Rudolph, Hedwig, né, e companhia é meio que quebrado quando o Rudolph chega para a esposa e fala assim, ó, serei transferido, vou para tal unidade, uma unidade, um lugar que, né, a Hedwig já fala, peraí, não é possível, né, é um lugar que não tem a qualidade de fazendinha que eles estão vivendo ali, né, é um lugar mais ao centro, ali próximo de Berlim e tal, mas o Rudolph, inclusive Rudolf Höss, sim, é um personagem da vida real, um comandante nazista que existiu, tá, de fato. Então ele estava ganhando moral ali, estava sendo transferido, trabalhava o tempo todo, etc. Hedwig, né, bate o pé, a mulher dele, e fala assim, beleza, você vai trabalhar o tempo todo, a gente quase não vai te ver, certo? Rudolf fala, certo. Então vá você, peça para eles pra gente continuar aqui, eu quero criar meus filhos aqui, né, você vem de vez em quando, tarará, ele fica meio assim, né, essa relação que já é fria deles e tal. Mas ele fala, nossa, eu achei que você iria comigo. E ela fala, não, mas espera aí, né? A gente vai estar lá, você nem vai ver a gente e tal. E ele, por fim, né, faz ali a vontade da mulher e fala, não, vou falar com eles para vocês continuarem aqui.
E assim, né, lembrando, tá, em vários momentos, várias cenas, vários planos, a gente vê uma coisa acontecendo ali, às vezes num primeiro plano, aí como eu disse, né, num segundo você tem uma fumaça, tem um crematório, as pessoas sendo mortas, queimadas, o grito, né, o som desse filme é muito importante, nos detalhes, a edição de som em momentos específicos, né, você vê alguém chorando e tal. A Hedwig, né, quando ela recebe a mãe dela, né, a mãe dela vai pra lá passar um tempo e a mãe dela fica chocada, desconfortável com aquela situação e até com aquela própria naturalidade da família, da filha, enfim, né? E a Hedwig fala, não, ali é o muro, já é o campo de concentração, essas plantinhas aí, elas vão crescer e o visual vai ficar melhor, né? A gente não vai precisar se preocupar ali com a vista e tal. Então, essas coisinhas, esses pequenos detalhes, eles são perturbadores. E eles acontecem no filme o tempo todo, eles estão ali, né, para falar. E é aquilo, não dá para falar, o filme romantizou a família definitivamente. Não, porque famílias existiam, tinha um lado lá dos nazistas e como eles operavam e tal, e as mulheres, as crianças, como que eles viviam, e é isso. Né? Muitos tinham um cotidiano normal, entre aspas, natural, e esse filme mostra exatamente isso, como eles lidavam com aquilo, como era rotineiro, como era de costume. E aí, claro, é que bate forte na gente como a vida das pessoas que estavam nos campos de concentração, as centenas de milhares, milhões, né, na verdade, eram tratadas como nada, absolutamente nada. Tipo, você via lá que as cinzas dos mortos eram usadas como adubo ali para as plantinhas da Hedwig, das outras mulheres, né? Tinha lá as outras mulheres de outros oficiais, e elas conversando, kikiki, fofoquinha. Eram reduzidos a nada, né? Então, tipo assim, ó, tô morando aqui, tô tendo a minha vidinha, mas milhares de pessoas estão morrendo de formas brutais ali a, sei lá, 50 metros, 100 metros da minha casa. O filme ele tem umas 2 ou 3 vezes uma quebra de visão noturna ali, de calor ali, imagem de calor, que detecta uma menina catando frutas. Porque essa menina, ela vai pegando as frutas, maçã, pera e tal, né? E tudo isso a gente vendo por uma perspectiva diferente, porque ela tinha que fazer isso de madrugada, né? Para não ser pega e ainda correndo muito risco, né? E ela deixava nos lugares lá no campo de concentração, em alguns lugares ali, na verdade na parte externa, né? Para os judeus, para as pessoas que eram prisioneiras acharem no dia seguinte comerem, né? Porque eles mal comiam e etc. Então, e aí depois a gente vê que a menina ela pega uma bikezinha, que ela vai para uma casa, ou seja, era alguém, né, uma menina que morava na casa de algum oficial, de alguma pessoa e que corria esse risco, mas era o mínimo, né, o mínimo ou o máximo, depende, né, do ponto de vista, que ela conseguia fazer, na verdade o máximo, né, porque se alguém pegasse ela seria fuzilada. E não tem essa de tipo assim, a Hedwig, ela é só esposa do cara, do Rudolf, né, nem isso eles romantizam, tá? Ela é uma pobre esposa. Não, ela usa da crueldade, ela usa do poder, ela usa da autoridade dela ali pra fazer ameaças também, sem contar toda a normalidade que ela vai viver naquilo, né? Ela, tipo, uma funcionária deles lá, uma empregada, não tira um prato. Ela fala, poderia mandar meu marido te botar ali pra fuzilamento, né? E ela fala isso como se fosse nada, fosse algo banal, né? E a gente vê aquela rotina, a cultura deles, né, como algo que vai até para as crianças, né, as brincadeiras dos filhos. Tipo, quero ser um comandante, um general, aí bota lá o uniforme. Aí tem uma brincadeira dos filhos mais pro fim do filme que um menino, o mais velho lá, o adolescente, prende o outro numa estufa e simula rapidamente ali como se fosse uma câmara de gás, né? Ele faz com a boca o gás saindo. Im Osten steht unser Morgen. Herzlichen Dank für eure National... Bem, tem a parte também que o Rudolf, né, ele já viaja, vai lá participar de reuniões, né? E tem uma operação que vai receber mais de 700 mil judeus, né, para campos de concentração e tal, e os caras
estão discutindo lá. Ah, não, porque tantos por cento precisam sobreviver para trabalhar, porque tem que ter mão de obra lá para os nazistas e tal. Mas 80%, sei quantos por cento, vai ter que morrer, a grande maioria, centenas e centenas de milhares dessas pessoas. Não, e a maneira como eles tratam disso, né? Eles não falam, eles vão morrer, eles vão ser fuzilados. Não, eles vão virar fumaça. Tantos por cento vai virar fumaça. Fumaça é essa que a gente vê todo o tempo ali no fundo, lá no paraíso da família de Rudolf. E Rudolf é escolhido ali, pouco depois, para liderar essa operação húngara, né, que eles chamam ali para o recebimento desses mais de 700 mil judeus e tal, e ele vai ligar para Hedwig, né, para contar a novidade para ela, né, falar, amor, eu vou liderar e tal, daquela maneira fria, né, robótica, né, vou liderar, tô feliz, né, e ela parece que não tá muito feliz ali com o retorno do marido. O filme muito sutilmente trabalha essa questão também do relacionamento deles, porque tem dois momentos, um com cada, né? Tem um momento que o Rudolf, uma moça vai até o lugar onde ele trabalha, ela tira os sapatos e tal, deixando claro, né, que ele trai a esposa, né? Depois deixa mais claro ainda quando ele lava ali as partes dele e tal. E a própria Hedwig tem uma hora que ela meio que dá uma uma semi-flertada com o jardineiro, uma coisa muito sutil, nada é mostrado, mas fica ali no ar. Inclusive, dizem que no livro, né, eles falam que ela teve um caso com outro cara, né, o Rudolf também teve casos e tal. Então é aquele relacionamento que é indescritível, né? Será que existe qualquer tipo de amor no coração daqueles dois? Será que é possível ter amor naquele contexto ali já, daquele jeito? Enfim, aí vai para outros campos de psicologia e tal, mas ela não tava muito feliz não, pelo cara voltando, né? Ela fala, não, eu só preciso dormir e tal. Ele fala, não, eu só queria te contar mesmo. Valeu, falou. Ah não, tem uma parte mais importante que mostra a crueldade, como o Rudolf era psicopata já, o cara já era um monstro ali. Que ela perguntou, como é que tá aí? Você conhece muita gente aí na festa, né? Num jantar que ele tava participando. Ele falou, eu nem reconheci o pessoal, porque pra mim eu só fiquei imaginando como que eles morreriam ali, todo mundo em conjunto, né? Com gás, como se fosse uma câmara de gás, ou seja, pro cara já não eram mais pessoas, né? Mesmo sendo aliados dele ali, pra ele era tudo corpos que ele já na sua cabeça doente, né? Criminosa, melhor dizendo, né? Já poderia matar, já eram completamente descartáveis. E aí que a gente vai para os momentos finais de Zona de Interesse, que é bem diferente, mas também é bem marcante, bem simbólico, né? O Rudolf, ele tá indo embora, depois de falar com a Hedwig no telefone, ele vai descendo as escadas e ele vai querendo chamar o Raul ali, dar aquela vomitada, mas não consegue vomitar e tal. É aquela coisa do, quem sabe, o corpo dele, né, a cabeça, né, ele já tinha ali a sua frieza, no tudo que ele ia lidar, de tantas pessoas que ele já matou, que ele ia mandar matar, e o corpo, né, pedindo aquela coisa ruim, querendo dar sinais ali, sai, enfim, né. E o filme corta para os tempos atuais, no museu de Auschwitz, da galera limpando, os serviços gerais limpando o museu. Uai, Lucas, mas como assim? Sim, né, nos tempos atuais, as pessoas limpando e um amontoado de objetos, de sapatos, de coisas, de roupas das vítimas de Auschwitz, né? Milhares e milhares de milhares amontoadas ali, como... né, aquela coisa é pesado, é cruel, e fazendo esse paralelo entre presente e passado é sensacional, porque depois de mostrar esse museu e o que acontece e tal, né, as coisas ali, os objetos, né, das pessoas que morreram, foram, enfim, volta pro Rudolf olhando sozinho ali pro nada, olhando pra escuridão, né, e ele continua descendo as escadas como se nada tivesse acontecido. É como se ele tivesse ali um vislumbre do futuro, talvez. Ele sabia que centenas de milhares de pessoas iam morrer, e ele desce as escadas rumo à escuridão, porque sim, ele mandou executar aquelas pessoas, aquela operação, né, talvez uma das maiores aí da Segunda Guerra, né, ele indo para a escuridão era a perpetuação, né,
aquela coisa de ficar para a história que a gente viu lá no presente, né, no museu. E esse é Zona de Interesse, tá? É isso. Jonathan Glazer definitivamente conseguiu fazer uma obra que você pode não amar, mas você vai lembrar por muito tempo como aquele filme que retratou através daquela perspectiva, daquela forma, né, o que aconteceu ali e com aquela família e a indiferença e etc, etc, né? É isso. Essa é a minha opinião sobre o filme. Eu gostei muito. Tem essa forma muito crua, que em alguns momentos até distancia um pouco e tal, mas assim, enfim. É um filme que ficou borbulhando não só na minha garganta, mas na minha cabeça um tempo. E daqui uns anos, deixa passar um tempo, eu quero rever esse filme para saber como que vai ser a experiência de uma segunda assistida, tá? Mas vai demorar um pouco para isso acontecer, tá? Deixa aqui nos comentários o que você achou de Zona de Interesse, o que você já sabia sobre esse filme, essa história, essa perspectiva da guerra, quais são os seus filmes favoritos aí abordando a Segunda Guerra Mundial ou de outras guerras também, quais foram os que mais te marcaram, porque é isso, né? Mais uma vez, eu gosto de repetir sempre, esse tipo de filme, esse tipo de obra é importante para lembrar que guerra, meu amigo, não é boa pra ninguém. É boa pra pros Rudolphs ali da vida, que são a minoria da minoria da minoria. Mas que é uma monstruosidade saída do ser humano que a gente não deve viver nunca mais. Infelizmente acontece, né? O mundo tá acontecendo aí. Quem sabe um dia a gente não melhore, né? Mas vamos relembrar, vamos aprender que esse não é o caminho, né? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar, assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.